Jeffrey Dahmer matou 17 rapazes num período de 13 anos. Ele mutilava as vítimas para ter prazer sexual, guardava partes do corpo e, já no fim, comia as coxas, bíceps e corações. Mas como essa criança aparentemente inocente se tornou um dos mais terríveis criminosos em série do mundo? As circunstâncias levaram Dahmer a homicídio e canibalismo, ou ele nasceu para matar? Dementes. Jeffrey Dahmer é um dos criminosos em série mais conhecidos dos últimos tempos. O seu nome é sinônimo de mutilação, necrofilia e canibalismo. Quando você pensa nos crimes que ele cometeu, eles são tão terríveis que você imagina que só um homem louco, só uma encarnação do mal, faria algo assim. Mas quando você conversava com Jeff Dahmer, não era essa impressão que ele passava. Ele podia ser simpático, inteligente, espirituoso, bem-humorado. Ele conseguiu enganar muita gente. Quem trabalhava com ele não fazia ideia de que ele era um homem violento. Essa era parte do grande perigo de Jeffrey Dahmer. Ele poderia almoçar com você ou comigo e nós não perceberíamos que ele era uma pessoa violenta. Jeffrey Dahmer não era um indivíduo de aparência estranha. Ele tinha boa aparência, ele falava bem, era articulado. Nunca teria passado pela minha cabeça que era um maníaco homicida. Para mim, ele sempre foi uma figura trágica, o que é difícil para muita gente entender. Mas eu não o vejo, sabe, como um monstro assassino em série. Eu o vejo como um rapaz que foi perdendo o controle e que ninguém conseguiu deter. Jeffrey Dahmer cresceu na pequena cidade rural de Bath, em Ohio. Um típico garoto norte-americano de classe média. Robert Ressler, analista de comportamento do FBI e o criador do termo serial killer, foi chamado para entrevistar Dahmer. Seus anos de experiência entrevistando criminosos em série como John Wayne Gacy lhe permitiram compreender como ninguém a mente de Dahmer. Não há provas de que Jeffrey Dahmer tenha sofrido maus tratos ou abuso em sua infância. A mãe dele tinha problemas mentais, ela vivia em depressão. Ela dormia bastante e abandonou as atividades familiares. O pai tinha PhD, era um químico, um homem muito inteligente e muito ocupado, que passava a maior parte do tempo no trabalho. Pat Kennedy trabalhou na polícia de Milwaukee por mais de 25 anos. No verão de 1991, ele foi designado para o caso Jeffrey Dahmer e passou 6 longas semanas com ele. Passou a conhecê-lo como ninguém. Ele era produto da classe média branca, frequentou a escola. Ele veio de uma família de posses. Mas os problemas no relacionamento dos pais fizeram o pequeno Jeffrey se sentir isolado. Ele começou a se interessar por animais, mas ele os via de forma bem diferente da que a maioria das crianças vê seus animais de estimação. Ele disse que quando era criança, com 7 ou 8 anos, ele encontrou um esquilo em decomposição e ele arrancou os ossos. Ele disse que quando encontrava um animal morto na estrada, como um guaxinim ou um cão, ele queria ver como era dentro. Ele levava para casa aquele cão que estava morto na estrada, abria e via como era dentro dele. Jeffrey iniciou esse comportamento muito cedo. Ele andava pelas redondezas procurando animais mortos para adicionar à sua macabra coleção. O seu fascínio por ossos continuaria na vida adulta, mas ele acabaria passando de animais para seres humanos. Quando ele chegou nos 13, 14 anos, ele começou a despertar sexualmente. Ele beijou um garoto da vizinhança e percebeu que se sentia atraído por homens. Esse despertar sexual e a mutilação de animais acabaram se misturando. Então, o que ele fazia quando criança,
com os animais, ele acabou fazendo mais tarde com seres humanos. John Backderf conheceu Jeffrey Dahmer quando eles estudaram juntos aqui, no Colégio Revere, em meados dos anos 70. John, cujo nome artístico é Durf, criou uma história em quadrinhos ilustrando a sua adolescência com Dahmer. O Dahmer passou por maus bocados aqui, como todos nós. Sabe, ele era uma vítima constante de assédio e abuso. Ele apanhava muito. Principalmente no começo. Depois eles perderam o interesse nele, mas... no começo eu imagino que deve ter sido difícil. Dahmer conversou longamente com Robert Ressler sobre a sua infância. Essa é a primeira vez que essas gravações são ouvidas. I was up visiting a friend's house, walking back home in the evening, and saw these three seniors from high school approaching me in the darkness. And I just had a feeling that something was going to happen. Sure enough, one of them took up a billy club and whacked me on the back of the neck. Quando chegamos ao ensino secundário, de repente ele enlouqueceu. Ele começou a beber e ele perdeu o rumo. Nessa época, Dahmer havia descoberto que a bebida era uma forma de aplacar a dor causada pela confusão de sua sexualidade e suas fantasias sinistras. Did you have problems with daydreaming where you didn't concentrate in school? Well, in junior year, that's when I started drinking, so that was a problem. Yeah. Were you ever called on the carpet for that? A couple times. Yeah. Did you have problems as a result of that? I was punished for it. Yeah. Claro que alguém que fica bêbado às 7 da manhã não é bem visto. Ele chegava na escola cheirando a álcool. Jeffrey era um adolescente solitário que falava pouco. Quando ele foi o centro das atenções, foi acidental. Eu estava trabalhando no anuário da turma com uns colegas e a gente chamou o Dahmer para entrar em várias fotos para o anuário. E uma delas era da National Honor Society, da qual ele obviamente não era membro. Aí, quando o conselheiro viu, ele riscou o rosto dele na foto que ia ser impressa, o que é uma espécie de símbolo da juventude desperdiçada dele. Um rosto pintado de preto, um garoto que não existia. Embora aparentasse tranquilidade em permanecer à sombra, Jeffrey precisava desesperadamente chamar a atenção sobre si próprio. A gente fazia uma vaquinha e levantava $35 para ele fazer uma apresentação no shopping. Suas imitações de convulsões, ataques epiléticos e outros atos esquisitos. Durf também criou histórias dos experimentos de Dahmer com animais. Seu comportamento estranho ficou evidente durante uma pescaria. Ele tirou um peixe d'água, só um peixe-lua pequeno. Aí pegou um canivete e retalhou o peixe inteiro. Aí um amigo meu perguntou, por que você fez isso? E o Dahmer respondeu, eu só queria ver como ele era. Na adolescência, como uma extensão de seu fascínio infantil por animais mortos, Dahmer começou a elaborar fantasias sexuais com homens mortos ou inconscientes. Dahmer me contou que, em certa ocasião, ele leu no jornal sobre um jovem que havia morrido num acidente de motocicleta e que ficou apaixonado pelo indivíduo só de ver a foto. Ele chegou a ir à funerária para ver o corpo e ficou tão excitado que teve que ir ao banheiro para se masturbar. Isso também ficou aparente em sua fantasia de matar um corredor da cidade. Ele pensou em esperar atrás de uma moita com taco de beisebol. Aí o cara ia passar, ele bateria na cabeça dele e o violentaria. E disse que chegou a esperar esse corredor um dia com um taco de beisebol, mas que o cara não passou naquele dia. O fim do casamento dos pais significou que Dahmer, aos 18 anos, ficaria sozinho com suas fantasias. A mãe dele sumiu e o pai já tinha ido embora. E ele foi deixado sozinho em casa. Os adultos foram negligentes com ele, não resta dúvida. Os pais, os professores. Were you pretty upset by that breakup? I knew it was inevitable. Yeah. It was pretty obvious. Yeah, I was upset. Yeah. Impressed. Yeah. Nothing to do. Yeah, for sure.
E isso levou à morte de sua primeira vítima. Dahmer me contou que uma de suas fantasias era encontrar um caroneiro. E ele teria cintura fina, ombros largos, estaria sem camisa e teria quase nenhum pelo no corpo. Então ele daria carona para esse homem e eles se divertiriam muito, teriam muitas aventuras sexuais. Ele estava dirigindo pela estrada e viu esse caroneiro das suas fantasias. O alvo das fantasias de Dahmer foi Stephen Hicks, de 16 anos. Hicks estava indo de carona para um festival de verão. Essa era uma forma de transporte comum na Ohio dos anos 70. Hicks não fazia ideia de quem encontraria nesse carro. Ele levou o rapaz para casa, eles beberam álcool. Acabaram ficando meio bêbados, mas quando o rapaz quis ir embora, o Jeff não deixou que ele fosse embora porque estava se sentindo solitário e também estava bêbado. Ele disse que quando tentou impedir que o rapaz fosse embora, houve uma luta. E enquanto eles estavam lutando, o Jeff pegou um haltere e bateu na cabeça dele. Disse que quando bateu, ele não queria matar o rapaz, só queria impedir que ele fosse embora. Dahmer retalhou o corpo e colocou em sacos de lixo pretos. Ele os colocou no carro e estava indo jogá-los fora quando foi parado por um policial por uma pequena infração de trânsito. Enquanto o policial preenchia a multa por ele não andar dentro da faixa amarela, ele pegou a lanterna e começou a olhar dentro do carro para ver se não havia armas, contrabando, como qualquer bom policial faria. E ele viu os 5 sacos pretos e perguntou o que tem neles. E ele respondeu, são sacos de entulho que eu ia jogar fora. Então, o policial deu a multa pela infração de trânsito e foi embora. Esta foi a primeira de muitas oportunidades em que Dahmer poderia ter sido detido. Esta era a casa do Dahmer. Foi aqui que ele matou a sua primeira vítima. Ele o levou para um porão e parece que ele desossou o corpo lá embaixo. E quando os policiais entraram lá e acenderam a luz, tudo, o teto, o chão, as paredes, tudo estava coberto de sangue ressecado. Ele então esmagou os ossos com uma marreta, foi para o meio do bosque e rodou 360 graus, espalhando os restos mortais. Ele disse que nas semanas seguintes leu sempre o jornal para ver se saía alguma coisa sobre o desaparecimento do rapaz, mas não saiu nada. Então, ele percebeu, ninguém vem atrás de mim. Eu matei um cara e ninguém sabe. Eu sou gay e ninguém sabe disso. Então, desde o início, esses segredos tornaram-se parte da vida dele, mas eles também o torturavam. E depois disso, a coisa só cresceu. Só 9 anos depois, Dahmer mataria de novo. Mas ao reincidir, ele não conseguiria mais parar. Jeffrey Dahmer começou a abusar do álcool após entrar na faculdade. Sua tentativa de levar uma vida normal não estava saindo conforme o planejado. Depois que ele foi reprovado na Ohio State por causa das bebedeiras e foi expulso do exército, ele serviu um tempo na Flórida, mas não durou muito. Sem emprego ou qualificação e consumido pelo desejo de matar novamente, Dahmer foi morar com a avó em Milwaukee, no Wisconsin, e tentou encontrar consolo na religião. E ele disse que quando veio morar aqui e ia à igreja com a avó aos domingos, ele tentava ler a Bíblia, ficou totalmente longe do mundo homossexual, que tentou não se envolver com nada que fosse gay. E ele pensou, o caminho é esse, a religião é a minha salvação. Durante um período, Dahmer conseguiu controlar seus impulsos, mas isso foi apenas a calmaria antes da tempestade. Uma coisa interessante que pendeu a balança no caso dele foi que ele estava aqui na biblioteca de Wauwatosa, sentado, lendo um livro. Aí passou um jovem, jogou uma bolinha de papel na frente dele e foi embora. Aí o Jeff pegou o papel, abriu e estava escrito, se você quiser uma chupada, me encontre no banheiro. Do you think that note throwing thing was kind of a catalyst, kind of a trip off? It seems that way to me.
because that's when everything starts to fall apart again. What did that mean to you? I mean, this thing. I was just sitting there, sort of throwing out a challenge to whoever, and sure enough, it started falling. You didn't follow the guy. You didn't meet up with him. Ele disse que aquilo preparou o terreno para que ele então buscasse contato sexual com outros homens. Que aquilo levou aos homicídios e que aquilo se repetiu 17 vezes. Incapaz de se relacionar com as pessoas, mas desesperado por satisfazer seu desejo de sexo necrofílico, em 1985, Dahmer começa a frequentar saunas gays, onde pode levar seus parceiros a um cubículo e drogá-los. Ele era um amante muito egoísta. Ele queria ser o ativo. Ele não aceitava ser o passivo na relação homossexual. Na verdade, ele gostava de sexo oral e anal, mas não queria que fizessem sexo anal nele. Sexo para Dahmer era uma forma de obter e exercitar o controle físico. Mas quando surgiram rumores de que ele estava drogando jovens, ele foi banido das saunas gays e acabou usando hotéis. O Jeff encontrou um indivíduo num bar e o convenceu a voltar com ele para o seu quarto aqui no Hotel Ambassador. Então ele levou o rapaz até o hotel, misturou uma droga na bebida e, segundo o próprio Jeff, ele também apagou. Quando ele acordou, viu o rapaz deitado ao lado dele, morto, com marcas de espancamento no rosto, no peito, no corpo. E o Jeff percebeu que o havia matado, mas ele não se lembrava de nada, porque tinha tido um apagão. Ele foi a uma loja de departamentos do outro lado da rua e comprou uma maleta bem grande, ou uma mala pequena, digamos, e levou para o quarto. Enfiou o corpo dentro e até pediu para um funcionário do hotel ajudá-lo a levar a mala até a rua, onde ele pegou um táxi. O taxista o ajudou a colocar a mala no porta-malas e brincou com Dahmer. Que mala pesada, amigo. O que é que tem aqui? Um corpo? Aí o Dahmer disse, é isso. E os dois riram muito. After the ambassador one that was at, did you find that pleasurable or was that equally frightening? Yeah. For what reason was that one frightening? Because it was totally unplanned. It was a total surprise to me that it happened. That it happened, yeah. Para a população de Milwaukee, foi o começo de uma matança que duraria 5 anos. O promotor público Michael McCann lembra bem dessa época. Dahmer matou 16 jovens entre 1987 e 1991. Não imaginávamos que um assassino em série estava atuando em nossa cidade. A partir daquele momento, Dahmer continuou a matar. Às vezes, meses, semanas ou apenas dias se passavam entre os homicídios. Após ter matado 4 homens em agosto de 1988, Dahmer cometeu um erro fatal. A sua 5ª vítima conseguiu fugir. A polícia foi chamada e Dahmer foi preso por molestar e tirar fotos de um garoto de 13 anos. Como a polícia e os advogados desconheciam seus terríveis homicídios, ele foi condenado a apenas 12 meses numa penitenciária de segurança mínima. O advogado de defesa foi Gerald Boyle. Ele passou o primeiro ano numa penitenciária municipal muito desconfortável, de onde só podia sair para trabalhar. Foi uma pena muito difícil. Então o juiz lhe deu uma sentença bastante severa, mas ninguém imaginava que ele já havia matado 4 pessoas naquela época. A sentença de Dahmer foi reduzida depois que ele fez um apelo desesperado ao tribunal, afirmando que havia feito algo deplorável e prometendo jamais fazer de novo. Mas ele faria, e logo. Dahmer precisava morar sozinho. Ele saiu da casa da avó e alugou o apartamento 213 no edifício Oxford. Era aqui que ficava o prédio. A prefeitura não tomou nenhuma providência. E o terreno está aí abandonado. O prédio era assim de lado. Era um bloco branco baixo de 3 andares com 36 apartamentos.
Por trás desta porta havia um lugar onde Dahmer satisfazia suas fantasias e cometia violências indescritíveis. Um local de morte e destruição. Ele escolhia a maioria das suas vítimas em bares gays. Esta área aqui é onde o bairro gay começa. Esse endereço aqui, o número 219, ele gostava de frequentar. Havia shows de drag queens. Ao lado tinha o C'est La Vie, outro lugar que ele gostava. Seguindo aqui tem mais alguns. E as pessoas o achavam o máximo. Ele era um cara bonitão. Todo mundo o achava bonito. Puxa, eu queria ter com as mulheres a sorte que esse cara tinha com os homens. Ele sempre conseguia transar. E ele não matou todos os caras com quem se relacionou. O bartender Tony Timer se lembra bem de Dahmer. Ele chegava no bar, pedia um drink e ia se sentar num canto. Ele vivia no mundo dele como se estivesse sempre esperando algo acontecer. E obviamente era isso mesmo. Foi aqui que Dahmer conheceu um grande amigo de Tony, Ed Smith. O Ed era uma pessoa extrovertida, alegre. Era impossível não gostar dele. E o Dahmer também gostou. Os dois se conheciam muito bem. Tão bem que ele ficou à vontade para ir à casa do Ed e tirar algumas fotos. Ed sonhava em ser modelo. E Dahmer sabia exatamente o que dizer. E $100 por uma sessão de fotos era dinheiro fácil. O Ed estava sentado no bar e, de repente, ele se virou e disse: eu preciso ir, preciso ganhar uma grana. E eu perguntei: onde você vai? E ele olhou em direção à saída e eu vi o Jeff lá em pé. E eu disse: ah, já entendi. Tudo bem. Me liga depois então, tá bom? Na quarta-feira, dia 24 de junho de 1990, Ed se encontrou com Dahmer e foi visto dançando com ele no Phoenix Club. Ele saiu com o Dahmer e nunca mais voltou. Foi somente anos depois, no julgamento, que Tony percebeu que o homem calado, que bebia no canto do bar, era o mesmo que havia assassinado brutalmente o seu amigo. A comunidade foi destruída, sabe? As pessoas pararam de sair. Aquilo não só me afetou, como abalou a minha vida. Mas o alvo de Dahmer não era apenas a comunidade gay. Ele era um assassino oportunista que estava sempre à caça de presas em potencial. Uma das vítimas dele estava bem aqui, num ponto de ônibus. Era um jovem rapaz do norte de Michigan, que estava aqui visitando. E o Jeff Dahmer o viu naquele ponto de ônibus ali na frente daquele McDonald's. E o convenceu a ir para casa com ele. Foi o fim do rapaz. Alguns dos homens que ele matou eram homossexuais, outros não. Ele os abordava e dizia que queria tirar fotos deles e os levava ao apartamento dele. No apartamento, ele já deixava preparada uma bebida e os induzia a tomar. Ele disse que quando trancava a porta e a pessoa estava dentro do apartamento, ele ficava mais agressivo, se sentia mais poderoso. Era quase como uma mudança psicológica. E ele se sentia mais excitado sexualmente. Ele ouvia o batimento cardíaco deles e aprendeu até a detectar quando eles começavam a sair daquele coma induzido pela droga, porque a respiração começava a ficar mais curta e forte em vez de profunda, que a droga induzia, e aí ele sabia que era hora de matá-los. Ele então fazia sexo oral neles antes de estrangulá-los e desmembrá-los, geralmente mantendo suas partes do corpo prediletas no apartamento durante dias e dias. Às vezes ele fazia sexo com os indivíduos enquanto eles estavam inconscientes, mas sempre fazia depois que eles eram mortos. Então, eu creio que se tornou uma preferência, porque assim ele não tinha que lidar com as conversas, ele não tinha que lidar com as negações e as rejeições, ele estava no controle total da situação. Ele levava todas as vítimas para o seu apartamento, onde podia ter prazer nos rituais que ele precisava praticar.
os atos sexuais combinados com a mutilação dos corpos. Ele chegava do trabalho e fazia sexo com o cadáver. Ele dormia com o cadáver, deitava ao lado, acariciava e fazia sexo com ele. Ele era muito fascinado pela ideia de abrir um corpo, ver os órgãos internos saindo, e vários dos corpos foram mantidos numa banheira cheia de gelo durante a semana, porque ele tinha que ir trabalhar, para ele poder aproveitá-los no fim de semana, quando ele tinha mais tempo de ter prazer com esses corpos. Para isso, ele disse que tinha que tomar banho frio para não derreter o gelo. Era desconfortável, mas valia a pena. Uma forma de entender as fantasias obscuras de Dahmer é conversar com alguém que compartilhe de seu interesse em cadáveres. Nico Klaus é mais conhecido como o Vampiro de Paris. Assassino e canibal condenado, Klaus matou um homem a sangue frio em outubro de 1994. Ele cumpriu apenas 7 anos de prisão e hoje está livre para andar nas ruas. Eu realmente me identifico com uma pessoa como ele. Eu entendo o que se passava na cabeça dele, quais eram as obsessões dele. Ele estava muito interessado na estética da morte, que eles parecessem belos aos seus olhos. Por isso ele fotografava as vítimas. Ele as colocava em posições diferentes. Yeah, what was the idea of the posing there? It was just a way to exhibit control, the way I wanted them to look, and to accentuate the procedure. Keeping these photographs in was important to you as well. I'd use them for masturbation. Yeah, and you had a lot of them. Aquilo continuou e foi ganhando força. A paixão e a lascívia foram aumentando. O desejo dele de ter um orgasmo perfeito, por assim dizer. Ele tinha que fazer mais e mais coisas para conseguir ter um orgasmo que o satisfizesse. Começou com pornografia homossexual, depois passou para fazer sexo de foto nas saunas gays, e depois passou para fazer sexo e matar, e depois para fazer sexo com cadáveres, depois fazer sexo com as vísceras, e depois comer as pessoas com as quais ele havia feito sexo para ter uma experiência orgástica superior. Como um ser humano chega ao ponto de comer a carne de outro humano? Somente outro canibal pode saber de fato. Nico trabalhava como assistente em um necrotério de Paris quando provou carne humana pela primeira vez. Há um estado de euforia logo depois que você come. Você realmente sente um barato. Parece que você está no topo de uma montanha. During dismemberment, I save heart, muscle meat, thigh, arm, bicep, liver, cut it into small pieces, washed it off, put it in these clear plastic freezer bags, and put them in my floor freezer. Just as an escalation, trying something new to satisfy. And I would cook it, and then look at the picture and masturbate afterwards. Afterwards? Did that have any positive effect to that ritual? It satisfying? It made it feel like they were more of a part of me. Ele comprou uma grelha adaptada para colocar sobre o seu fogão a gás. Nós encontramos isso. Ele disse que usava para dar uma leve tostada dos dois lados com um pouco de óleo. Ele também adicionava alguns condimentos como verduras, cogumelos e cebolas. E mais perto do fim, um mês antes de nós o prendermos, ele praticamente só estava comendo carne humana. Carne humana parece carne de cavalo, na minha opinião. Mas claro, isso depende da parte que você come. Mais do que tudo, Dahmer queria um parceiro que ele pudesse controlar, vivo ou morto. Ele começou a fantasiar que as coisas seriam bem melhores para ele se pudesse criar um zumbi sexual. E que esse zumbi sexual ficaria com ele para sempre, todo o tempo. E ele não precisaria matar mais. I wasn't getting the satisfaction from having to kill me. So I took it to a new level. I
had a hand drill that I used for normal things like installing my alarm system and everything. Drills a small bore with this very quickly. And with a large syringe, I filled that up with mirrors and injected it into it. Filled it? Yeah, injected it into the front. I was hoping to produce a zombie-like state. Ele não estava interessado em ter um relacionamento com uma vítima complacente. Ele queria ter controle total sobre um corpo humano e fazer o que bem entendesse. Ele havia conhecido Coneraxinta Sonfon, de 14 anos, quando decidiu tentar sua nova técnica de injeção de ácido, mas cometeu o erro de deixá-lo sozinho. I saw him sitting on the sidewalk. 2 girls were with him. They called the police. They had to think of the story quickly. They told him he was a friend who gets drunk. He was not wanting to go back, so one officer grabbed him by this arm, another officer grabbed him on the other arm, and they walked him up to the apartment. And they left. That's when I gave the second GP. Right away? How long did it take from the guy? That was Immediate. E mais uma vez, como muitas vezes antes, a polícia se deixou enganar pelo lado cortês da dupla personalidade de Jeffrey Dahmer. Mas com os corpos empilhados e o cheiro forte vindo de seu apartamento, não demoraria para ele começar a chamar a atenção sobre si. O Jeff disse que esse era um problema constante, o fedor. Os vizinhos, o síndico do prédio estavam reclamando do cheiro. Sopakleba Princewill cuidava do prédio de Dahmer e teve que lidar com as reclamações. Um morador me disse que o cheiro vinha do apartamento dele. Então eu tive que ligar e perguntar o que é que há. Não consegue limpar a sua casa? How did that go? I'd either blame it on the freezer or the fish tank. He said he almost passed out. What was in that? 3 headless torsos. Yeah. Stripped of flesh. O homem que colocou um fim ao reinado de terror de Dahmer foi Tracy Edwards, de 32 anos, que após fugir de Dahmer, saiu correndo pela rua com uma algema num dos pulsos até encontrar uma viatura da polícia. Se o policial conseguisse abrir aquela algema, poderia ser a solução do problema. Então eles voltaram à casa do Dahmer. O Jeff abriu a porta. Eles disseram que eram o que queriam, mas o Jeff não tinha a chave da algema, porque ele tirava a algema das vítimas cortando as mãos. Quando eles entraram no apartamento, um dos policiais viu no quarto fotos de pessoas sendo esfoladas. Ele olhou as fotos, aí olhou em volta e percebeu que estava no exato local onde as fotos foram tiradas. Aí ele gritou para o parceiro dele: "Pode prender." Quando eu cheguei, eu vi o Dahmer algemado no chão e um dos policiais me disse para olhar na geladeira. Quando eu abri a geladeira, o que eu vi foi uma geladeira vazia. E lá tinha uma caixa de papelão contendo a cabeça cortada de um homem negro. A boca e os olhos estavam abertos. Eu devo dizer que o interior da geladeira estava imaculadamente limpo. No fundo tinha uma caixinha de bicarbonato de sódio. E na porta tinha condimentos, mostarda, ketchup, pimenta. Eu senti medo dos pés até o topo da cabeça. Não dá para entender uma coisa tão bizarra. A carnificina de Dahmer havia chegado ao fim. O que motivava Jeffrey Dahmer a matar, desmembrar e comer as suas vítimas? Ele era são ou louco? Jeffrey Dahmer tinha apenas 18 anos quando tirou a vida da sua primeira vítima. 9 anos depois, ele sentiu a compulsão de matar novamente. Foi depois disso que as mortes se somaram. Ele continuou a matar e durante anos conseguiu escapar. Ninguém suspeitava que o garoto meigo de classe média tivesse feito nada errado. Eu mencionei uma longa lista de erros para o juiz que deu a sentença, o primeiro policial que o deixou partir em Ohio. Quando ele foi solto a primeira vez foi incondicional, mas nenhuma vez durante aquele tempo um oficial da condicional foi ao apartamento dele, muito menos fez uma visita surpresa ao apartamento dele. Havia também uma ordem judicial para que ele frequentasse um psicólogo uma vez por mês e em certos dias ele havia matado uma pessoa no fim de semana.
cortado em pedaços e jogado fora. Aí ele sentava lá, conversava com o psicólogo, inventava uma história e era liberado. Desta vez foi diferente. Ele foi colocado sob custódia e eles não o deixariam sair da prisão. Sabendo que havia chegado ao fim, Dahmer dispensou a presença de um advogado. De meia-noite até as primeiras horas do dia seguinte, ele começou a revelar a verdade chocante por trás de seus atos hediondos. Ele não nos contou que comia gente logo de cara, mas eles haviam encontrado no freezer pedaços de corpos embalados e preparados. Coxa, bíceps, coração, fígado. Kennedy conduz o interrogatório e a pergunta mais pertinente é: por quê? Havia doença mental na família dele, mas isso não é um estigma. Muitas famílias têm doenças mentais. O fato de seus pais viverem brigando quando ele era pequeno, o fato dele se sentir abandonado, todos esses fatores juntos poderiam produzir? Quem sabe? Será que os problemas na adolescência haviam deixado Jeffrey com medo do abandono e afetado a sua vida adulta? Nós conversamos sobre amor. Eu disse: Jeff, por que você simplesmente não arrumou um namorado? E aí, você não precisaria ter matado ninguém. Ele disse: as pessoas sempre vão embora. Eu nunca consegui uma pessoa que ficasse comigo. Então eu vi que a única forma de manter alguém era matando. Porque ao comer literalmente a pessoa, ela se tornava parte de Jeff Dahmer. O Dahmer afirmou que não houve uma só vítima de seus crimes que ele não amasse, com quem ele não quisesse ficar para sempre. Tudo acabava sempre da mesma forma. Quando eles tentavam ir embora, eles morriam. Nem mesmo o próprio Dahmer sabe dar uma explicação. What do you account to the fact that you're getting into this so often? The fact that I was desperately trying to make it so it satisfied what it never did. Mas seria simplesmente porque ele não achava o que estava procurando? You met somebody who consensually would set up a living arrangement with you. Would you have abandoned then the procedure that you stayed with? The person would have had to be totally compliant, willing to do whatever I wanted. There's just heartbreaking people like that. That's true. Nunca houve dúvidas de que Dahmer cometeu esses crimes hediondos. Sua confissão de 60 horas e as incontáveis provas serviriam para responder a uma pergunta complicada: Dahmer era são ou louco? Se o tribunal julgasse Dahmer são, ele passaria o resto da vida preso. Se ele fosse considerado louco, seria enviado a um hospital psiquiátrico e poderia receber alta algum dia. O promotor Michael McCann via o julgamento de forma diferente. Aqui em Wisconsin temos o julgamento bifurcado. Usamos o mesmo júri, mas julgamos sequencialmente. Primeiro, ele foi o autor dos crimes. Segundo, ele estava no momento dos crimes. Então, a segunda parte do julgamento era o grande problema. Ela durou várias semanas e exatamente neste tribunal. Dahmer chamou seu antigo advogado de defesa, Gerald Boyle. Boyle achava que seu cliente só podia ser louco. Matar para ele não significava nada. Ele não tinha consciência. Ele jamais seria reabilitado, não importava o tratamento que fizesse. Para uma pessoa normal, matar e comer outro ser humano não pode ser considerado um ato são. Mas, de acordo com a definição legal de sanidade no estado de Wisconsin, se uma pessoa sabe que o que está fazendo é errado, mas faz mesmo assim, ela é considerada sã. Dahmer certamente sabia o que estava fazendo, mas ele não se importava. Ele justificava o que estava fazendo de acordo com seus próprios critérios. Ele sabia que era ilegal. Depois que mata um certo número de pessoas, você perde todo o contato com a moralidade. Você não se sente mais constrangido pela moral que nos une. Dahmer permaneceu impassível durante o veredito diante do juiz e dos parentes das vítimas que ele havia matado e desmembrado. Ele foi considerado são e condenado à prisão perpétua no dia 17 de fevereiro de 1992. Uma vez me perguntaram quantas pessoas é preciso matar e comer para ser considerado louco em Milwaukee. O que eu posso dizer é que todos que conheceram Dahmer, e creio que os melhores psiquiatras, afirmaram que Dahmer era são. Isso é muito mais assustador do que crer que Dahmer era louco. Eu acho que ele era são e tragicamente mau.
Acho que foi justificável pelo que ele fez. Ele precisava ser retirado da sociedade para sempre, para o resto da vida. E acho que era o que ele merecia e foi o que ele teve. Nós tivemos 15 votos de culpado e 15 votos de são ao cometer os crimes. E claro, a sentença do tribunal foi tão longa, mais de 900 anos, que ele jamais teria sido solto. Quando Dahmer foi enviado para a penitenciária de segurança máxima em Colômbia, ele entrou em contato com os sacerdotes e começou a ler a Bíblia e a frequentar a capela. Condenado à prisão perpétua, Dahmer mais uma vez se volta para a religião em busca de conforto e de uma possível salvação. Por fim, ele pediu que o pastor Roy Ratcliffe, da Igreja de Cristo, fosse à prisão batizá-lo. Quando eu concordei em batizá-lo, ele soltou um grande suspiro de alívio. Porque, na verdade, ele temia que eu dissesse: eu não posso batizá-lo porque os seus pecados são graves demais, os seus pecados são terríveis demais, são imperdoáveis. Mas isso violaria tudo o que eu acredito e eu jamais diria isso. Jesus Cristo veio para salvar os pecadores. E Jeffrey Dahmer era um pecador. Era simples assim. O feriado do Dia de Ação de Graças estava chegando e ele fez questão de me dar um cartão e tinha uma mensagem e tudo. Ele disse que estava muito grato por tudo que eu havia feito por ele, que estava grato por eu estar na vida dele, por eu não ter desistido dele. A única emoção que ele confessou com relação às mortes foi o amor e não o ódio. Eu nunca percebi nenhuma malícia ou raiva em relação a nenhuma das vítimas dele. Isso é tudo. Em novembro de 1994, 2 prisioneiros foram mortos pelo esquizofrênico Christopher Scarver no Instituto Correcional de Colômbia. Um foi Jesse Anderson, o outro, Jeffrey Dahmer. Scarver pegou um equipamento da sala de ginástica, aproximou-se de Dahmer e bateu até matar. Aí ele atravessou a academia e bateu em Anderson. Ele sabia que seria morto caso fosse colocado com a população carcerária. Conversando com os investigadores, eles disseram que o preso que foi morto com ele, o Jesse Anderson, tinha várias marcas de defesa por tentar deter o Scarver. Mas Jeff Dahmer não tinha nenhuma marca de defesa e todas as marcas desde a primeira foram aqui na cabeça. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse caso foi que ele foi morto com um halter, que foi o mesmo instrumento que ele usou para matar sua primeira vítima. Ele era um jovem por quem eu nutria amizade, então eu perdi um amigo e fiquei muito chocado, então foi difícil acreditar a princípio. Eu senti pena por ele ter sido espancado até a morte por outro preso. Isso não é certo. Isso não pode acontecer numa penitenciária. Eu fiquei um pouco abalado. Eu não sei se isso significa que eu não sou tão machão quanto imaginava, mas eu senti um grande conflito, porque eu o conhecia e o via como uma figura trágica. Muito trágica. Eu fiquei triste por ele ter morrido, porque eu acho que ninguém merece morrer assim. Ele foi morto de forma brutal. Você não pode dizer que ele não mereceu, mas, mesmo assim, acho que para ele provavelmente foi um alívio. Aquilo não era vida. Eu gostei, eu fiquei contente. Eu pensei, já vai tarde, ainda bem que acabou. Era o mínimo que ele merecia por ter levado meu amigo. Ele não merecia viver. Não depois disso. Jeffrey Dahmer foi cremado imediatamente, embora o cérebro dele tenha sido removido a pedido de sua mãe. Ela queria que o cérebro dele fosse estudado para rebater a afirmação do pai dele de que o cérebro dele podia ser deformado. Cerca de um ano depois, o cientista que analisou o cérebro atestou que não havia nenhuma normalidade. Então, o comportamento de Dahmer se deveu simplesmente à educação? Será que ele não nasceu para matar? Eu não acho que ele nasceu assim, eu acho que foi o ambiente. Eu creio que qualquer pessoa que na mais tenra idade é vítima de uma solidão atroz, provavelmente vai ter sérios problemas mais tarde na vida, de alguma natureza. Ele escolheu o mal? Sim. Ele era uma pessoa má.
Eu não sei dizer e não diria isso de ninguém, ainda mais depois de passar tanto tempo com ele e ver que em muitas coisas ele era como você e eu. Ele tinha anseios, paixões e sentimentos como qualquer pessoa. Se ele tinha... Eu pessoalmente acho que ele era louco, só sendo louco para fazer o que ele fez. Eu não creio que Dahmer nasceu para matar. Eu acho que Dahmer teve os benefícios de uma boa família, basicamente uma boa família. Ele morava numa região boa, teve acesso a boas escolas, só que escolheu não aceitar nada disso. Quaisquer que sejam os fatores que levaram Dahmer ao caminho da destruição, levará muito tempo até que a cidade de Milwaukee volte à normalidade. Ele assustou a cidade. Ele fez uma coisa que demorará gerações para cicatrizar. Para algumas pessoas, jamais vai cicatrizar.